Chega o fim de semana e para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é: finalmente vou poder tirar o atraso do sono. Depois de uma semana corrida, parece a melhor coisa do mundo, não é? Quase um ritual sagrado para recarregar as baterias. Mas a grande pergunta é: será que essa esticadinha na cama no sábado e domingo realmente ajuda? Ou, sem a gente perceber, pode estar na verdade prejudicando a nossa saúde? Bom, para tirar essa dúvida, a gente vai analisar um estudo científico que foi fundo nessa questão. Os pesquisadores investigaram justamente a relação entre dormir mais no fim de semana e um indicador de saúde super importante: a resistência à insulina. Ok, mas antes de mais nada, o que é essa tal de resistência à insulina? Pensa nela como se fosse um sinal de alerta do corpo. É quando as nossas células começam a não dar muita bola para a insulina, que é o hormônio responsável por pegar o açúcar do sangue e levar para dentro da célula para virar energia. Para ficar bem fácil de entender, vamos usar uma analogia, a da chave e fechadura. Imagina que a insulina é a chave, e cada célula do nosso corpo tem uma fechadura. A insulina chega, encaixa na fechadura, abre a porta e o açúcar que está no sangue entra na célula para gerar energia. Só que com a resistência à insulina, essa fechadura fica meio enferrujada. A chave até tenta, mas não consegue abrir direito. E aí, o açúcar fica do lado de fora, se acumulando no sangue. E o estudo que a gente está vendo foi bem criterioso, viu? Eles começaram com os dados de mais de 15 mil pessoas. Aí, para garantir que a análise fosse precisa, eles foram aplicando vários filtros e, no final, trabalharam com uma amostra super confiável de 1.903 adultos. Esses participantes foram então separados em 5 grupos, de acordo com o quanto eles dormiam a mais no fim de semana. Tinha o grupo que mantinha a rotina, o que dormia até menos, e os que compensavam com 1, 2 ou até mais de 2 horas extras de sono. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A conclusão não foi aquela que a gente poderia imaginar, do tipo, quanto mais sono, melhor. Pelo contrário, os dados revelaram um padrão bem mais complexo e até surpreendente. O que eles descobriram foi o que chamam de relação em forma de U. O que isso quer dizer? Que os extremos são o problema. Tanto dormir um pouco a mais quanto dormir muito a mais no fim de semana estava ligado a um risco maior de resistência à insulina grave. Então, vamos deixar isso bem claro. Os dois extremos da curva são ruins. Quem dormia menos do que o normal no fim de semana tinha um risco maior. Mas e essa foi a grande surpresa? Quem dormia 2 ou mais horas extras também tinha um risco maior. E não era um risco qualquer, não. As pessoas que dormiam 2 horas ou mais para compensar semana tinham risco 1,88 vezes maior de desenvolver resistência à insulina grave. Ou seja, é quase o dobro do risco. É um dado bem forte. Isso, claro, leva a gente a pensar: se os extremos são ruins, será que existe uma quantidade ideal de sono extra? Um ponto de equilíbrio? E a resposta é sim. Os dados mostraram um ponto ideal bem específico. O menor risco de todos foi visto nas pessoas que dormiam ali entre 42 minutos e 1 hora a mais nos fins de semana. E o benefício nessa faixa é impressionante. Essa pequena compensação de até 1 hora foi ligada a uma redução de 37% no risco de desenvolver resistência à insulina grave. É uma diferença enorme. E tem mais um detalhe muito importante. Esse benefício, essa proteção, foi ainda mais forte num grupo específico. As pessoas que já dormiam pouco durante a semana, ou seja, 7 horas ou menos por noite. Para elas, essa pequena compensação no fim de semana faz uma diferença ainda maior. Tá, mas isso tudo levanta outra questão. Por que um ajuste pequeno funciona tão bem, enquanto um ajuste grande parece sair pela culatra? Por que a regularidade do sono parece ser mais importante do que só pagar a dívida de horas? A resposta está na biologia do nosso corpo. A falta de sono na semana já bagunça nossos hormônios de fome e de estresse. Aí, quando a gente dorme demais no fim de semana, a gente acaba desalinhando nosso relógio biológico. E isso afeta diretamente como o corpo lida com o açúcar. Fora que mais tempo na cama pode significar menos tempo se mexendo, o que também não ajuda. Certo. Com toda essa ciência na mão, como a gente traduz isso para a vida real? Vamos transformar esses dados em algumas dicas práticas. A receita para um sono saudável parece ser a seguinte. Primeiro, a consistência é a rainha. Tente manter horários parecidos para dormir e acordar todos os dias. Segundo, se precisar compensar, faça isso com inteligência. Até 1 horinha a mais está valendo. E terceiro, evite exagerar. Dormir mais de 2 horas extras pode acabar aumentando os riscos que a gente quer evitar. A conclusão dos próprios pesquisadores resume tudo perfeitamente.
Eles dizem que tanto a falta quanto o excesso de sono de recuperação aumentam o risco. Isso só reforça o quanto é importante achar um padrão de sono equilibrado para a saúde do nosso metabolismo. A grande lição, então, é que quando o assunto é sono, moderação e consistência valem mais do que quantidade. Um pequeno ajuste no fim de semana pode ser exatamente o que o corpo precisa, enquanto um exagero pode ser prejudicial. Para mais análises que descomplicam temas importantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela companhia e até a próxima!